Lucas capítulo 22, verso 14, diz assim: e chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais, até que se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Porque este culto é um memorial. Todo povo, toda nação, ela precisa de construir, ela precisa de erigir, ela precisa de fortalecer os seus memoriais, ela precisa de fortalecer os seus símbolos. Uma nação, para ser nação, ela precisa de um idioma, ela precisa de uma constituição, ela precisa de um território, e ela precisa também trabalhar durante a sua jornada, durante a sua história. Ela precisa construir símbolos, ela precisa construir memoriais. Da mesma forma, a Bíblia diz que nós somos uma família, nós somos um povo, nós somos uma nação comprada, lavada pelo preciosíssimo sangue de Jesus. Nós temos agora uma nova língua, um novo idioma, nós temos uma carta magna, que é a palavra de Deus. Nós agora, meus amados irmãos, temos uma pátria. A nossa pátria é a pátria celestial. A Bíblia diz que aqui na terra nós somos peregrinos e forasteiros, mas a nossa pátria não é aqui. Por isso nós não devemos investir aqui como se fôssemos viver somente aqui. Nós temos que investir aqui por enquanto, mas nós temos que investir principalmente na obra de Deus, no reino de Deus, porque além de deixar um legado aqui na terra, nós temos que deixar também um legado lá no céu. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que lá diante de Deus há um memorial de todos nós. Todos nós temos um memorial diante de Deus. Está escrito lá no livro de Atos, no capítulo 10, você pode acompanhar comigo. A Bíblia fala que, portanto, diz a palavra de Deus assim: o anjo do Senhor falando, meus amados irmãos, a Cornélio, através ali do apóstolo: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Atos capítulo 10, versículo 4. Portanto, há diante de Deus um memorial que vai acompanhando, que vai registrando as minhas orações, também o meu ofertar, a minha oferta de gratidão, a minha oferta de investimento na obra de Deus. Talvez você não sabia, talvez você em algum momento até murmure, tá? Talvez você em algum momento até reclame, mas meu Deus, para que tanto gasto? Não são gastos, são investimentos na obra de Deus. Nós investimos não somente com as nossas palavras, com as nossas pregações, mas esta casa também, ela é um símbolo, ela é um memorial erigido nesta cidade de Carutapera, pela AD Carutapera, para que todos
que aqui é uma casa de oração, aquele que é todo poderoso, que deu a sua vida por nós. Então, meus amados irmãos, lá no céu há um memorial que vai registrando as minhas orações. Como é que estão as tuas orações diante de Deus? Você tem orado? Você tem orado? Nós precisamos refletir sobre isso. Você tem orado frequentemente? Você tem orado diariamente? A Bíblia diz que as orações de Cornélio estavam diante de Deus como que um memorial. Mas não somente as suas orações, mas também as suas ofertas. Então saiba que você que contribui aqui, você que contribui ali, você que contribui lá numa congregação, as tuas ofertas, você que pratica esta ação social, você que pratica as boas obras, tudo está registrado diante de Deus. Mas nós precisamos deixar um legado aqui na terra. Nós precisamos deixar um legado. Todo pai precisa deixar um legado aqui na terra para os seus filhos. Toda igreja precisa deixar um legado para as próximas gerações. Como já disse anteriormente, nós temos que investir na formação dos adultos, mas principalmente na formação de crianças. Porque, meus amados irmãos, eu já estou com 50, outros estão aqui com 60, 80, 90, quem sabe. Mas aqui há meninos e meninas com 7 anos de idade, com 4, e nós não sabemos o que virá. Como estará esta geração daqui a poucos anos? Do jeito que a coisa anda e desanda, nós só sabemos que Jesus voltará, e quando Jesus estiver voltando, este mundo estará vivendo uma Babel, uma verdadeira confusão em todas as áreas. Nós precisamos entender, meus amados irmãos, que hoje os homens estão trocando a verdade pela mentira. Paulo escreveu isso aos Romanos. Isso hoje é bem verdade, tão verdade que, por exemplo, dentro do contexto da política nacional, homens que outrora declararam que determinada pessoa era ladrão, que roubou, que usurpou, que fez isto e aquilo, agora todos se unem num só projeto. Como é que aquilo que era verdade anteriormente deixou de ser verdade agora? É porque a Bíblia já diz que os homens trocaram a verdade pela mentira. E Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que os homens ímpios irão de mal a pior. Então daqui para frente a coisa só vai piorar. O que nós precisamos é estarmos mais e mais contritos, conectados, servindo a Deus, servindo a nossa família, servindo a nossa igreja, servindo a nossa sociedade, a nossa cidade, para deixarmos um legado positivo quando partirmos daqui para outra vida. Que legado você está deixando? Qual é o memorial que você está construindo? Muitas vezes o memorial que estamos deixando dentro de casa é um memorial completamente negativo. Diante dos nossos filhos, diante da nossa família. Mas ainda bem que hoje, nesta noite, o Espírito Santo de Deus está aqui. E o sangue e o corpo de Jesus estão aqui representados no pão e representados no vinho, que purifica a nossa alma, que perdoa os nossos pecados, que santifica o nosso ser, que transforma a nossa vida, que nos faz novos crentes para a honra e glória do nome de Jesus. Eu sei que foi para isto que você veio neste culto. Você veio a este culto para cercar a mesa do Senhor, meus amados irmãos. Portanto, meus amados irmãos, este culto é um memorial. É um memorial. É interessante que a Bíblia fala de memoriais. A Bíblia fala de tantos memoriais. Só no livro de Josué, nos primeiros capítulos, você vai encontrar vários memoriais que Deus ordenou a Josué para construir. Mas no capítulo 13 de Êxodo, quando fala da Páscoa, quando Deus ordena a Moisés para que diga ao povo que pegasse um cordeiro, tá? E celebrasse a Deus ali uma Páscoa. E portanto, quando os filhos perguntassem por que aquele cordeiro
cordeiro estava sendo cortado, degolado, morto. E por que era necessário aquele ritual, aquele memorial, aquela cerimônia? Era, portanto, para que os pais dissessem aos filhos que aquele memorial era para representar o livramento, a salvação que Deus trouxe à nação de Israel, libertando lá do Egito com um braço forte, fazendo-os caminhar pelo deserto, mas levando em direção à terra prometida. Então a Bíblia, meus amados irmãos, fala muito de memoriais. E Jesus, como um bom judeu, ele aprendeu de seus pais, ele aprendeu de Davi, ele aprendeu de Moisés, ele aprendeu de Abraão, e ele, portanto, também ensina a sua igreja aqui em Lucas, no capítulo 22, a partir do verso 14, que a igreja celebre a ele agora um memorial. E esse memorial deveria ser realizado todas as vezes. No nosso caso, nós realizamos todos os meses. E que esse memorial é para falar a todas as gerações aqui presentes, de criança ao adulto, ao ancião, que este memorial, o pão e o vinho representam o corpo, e que o corpo e o sangue estão aqui representados no vinho e no pão, e que este memorial deve ser apregoado sempre na vida da igreja, para que a igreja entenda que de onde ela veio, onde ela está e para onde ela irá. Porque senão, meus amados irmãos, nós poderemos esquecer, como o povo de Israel por muito tempo também esqueceu. Brasileiro é um povo que tem pouca memória. Não só brasileiro, mas os humanos têm pouca memória. Com um certo tempo, a nossa memória vai sendo afetada, né? Psiquiatras dizem que a ansiedade afeta a nossa memória, que a má alimentação afeta a nossa memória, que a depressão afeta a nossa memória, que o uso de medicamentos também afetam a nossa memória. Então não é somente o brasileiro, na verdade é todo ser humano. Ele tem essa dificuldade, né? Ele tem essa facilidade de amnésia, de esquecer. É por isso que existe um culto como este, e um culto como este é um memorial, e é um memorial vivo. E é para toda a igreja estar viva, salteando, glorificando, exaltando, glorificando o nome daquele que é poderoso e que peleja para nos dar bênçãos e vitórias, cavalga sobre as nuvens para fazer eu e você sermos vencedores. É assim que a palavra de Deus nos diz. Então, meus amados irmãos, este culto é um memorial. Memorial não apenas visual, mas é um memorial auditivo, porque além de você ver, você ouve. Mas não é apenas um memorial visual auditivo, é um memorial também sensitivo. Você percebe, você sente, você tem as sensações. Eu sei que enquanto eu estou falando aqui, a igreja está recebendo esta palavra. Essa palavra ela vai compungindo o nosso coração, a nossa mente, e vai gerando um sentimento de gratidão, de gratidão, de gratidão, de louvor e adoração. E o que deixa Deus mais feliz é ver seus filhos felizes. Não existe algo melhor do que um pai ver seus filhos felizes. Quem é pai aqui, levante a mão. Tá? Quem é mãe aí, levante a mão. Tá? A coisa mais feliz para um pai, para uma mãe, para os pais, portanto, são ver seus filhos felizes. Você está feliz na presença de Deus? Você está feliz com o que Deus fez por você? Com o que Jesus fez por mim e por você? Aleluia! Enquanto você se alegra, os céus também se alegram. E enquanto você glorifica, Ele vai percebendo a sua fragrância. Ele sabe a fragrância de cada um de nós. Ele sabe a fragrância. Geralmente a esposa sabe qual é a fragrância do marido. O marido dificilmente sabe a fragrância da esposa, mas aqui por lá ele arrisca também, né? O homem tem mais dificuldade com essas coisas. Só que Deus sabe a fragrância de cada oração de seus filhos, porque existe lá um memorial. E quando você começa a glorificar aqui, lá
céu, esse memorial começa a registrar, e ele vai dizendo: este aqui é da minha filha, este aqui é do meu filho, ela está precisando disso, daquilo outro, e vai liberando as bênçãos. Portanto, o culto de ceia é um culto de bênçãos. O culto de ceia é um culto de renovação. O culto de ceia é um culto de restituição. O culto de ceia é um culto de salvação. É um culto de milagres.